Fernando Santos já escolheu os 23 que vão estar disponíveis para o Euro 2016. Sejam muito bem-vindos ao canal Joga Simples, o meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos os 23 de Fernando Santos. Em 2016 vai acontecer o Campeonato da Europa para as seleções europeias. Portugal está num grupo teoricamente fácil, com Islândia, Áustria e Hungria. Portugal joga já no dia 14 de junho o seu primeiro jogo frente à Islândia e Fernando Santos escolheu os 23. Alguma polémica, várias escolhas que não são compreendidas, outras que são claramente compreendidas, não se sabe a estrutura do 4-3-3 para o 4-4-2, mas estes são os 23 eleitos do selecionador Fernando Santos. Para começar, o selecionador convocou 3 guarda-redes: Rui Patrício, guarda-redes do Sporting. Depois temos António Lopes, que é o guarda-redes do Olympique de Lyon, guarda-redes jovem e com muita margem de progressão. E o terceiro guarda-redes, não quer dizer que seja o terceiro, mas o Eduardo foi convocado para a seleção, vindo do Dinamo de Zagreb. Passando para os defesas, para a linha defensiva, Fernando Santos convocou Vieirinha do Wolfsburgo, Cédric que vem do Southampton, Pep do Real Madrid, Bruno Alves do Fenerbahçe, da Turquia, Ricardo Carvalho do Mónaco, França, José Fonte do Southampton, Inglaterra, um bom central, gosto muito do José Fonte. Para o lado esquerdo da defesa, Eliseu do Benfica e Rafael Guerreiro do Lorient, bom jogador. Para a linha do meio campo temos William Carvalho do Sporting Clube Portugal, Danilo do Futebol Clube do Porto, ou seja, esta dupla prevejo que os dois vão lutar por uma competição ali na zona do pivô defensivo. Depois temos João Moutinho do Mónaco, Renato Sanches do Benfica, Adriano Silva do Sporting, André Gomes do Valência, João Mário do Sporting, Rafa do Sporting Clube de Braga, Quaresma do Besiktas, Nani do Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo do Real Madrid e finalmente Éder, o único ponta de lança que o engenheiro Fernando Santos convocou para a seleção nacional. Estes são os 23. Eu não sei qual é a estrutura que Fernando Santos está a pensar a jogar, se num 4-4-2 com 2 avançados ou num 4-3-3 em que tem 2 extremos bem abertos a dar largura e um ponta-lança no meio. Eu não acredito porque o único ponta-lança que ele convocou foi o Éder, muito discutido. Eu também posso discutir a posição do Éder e vou já mostrar aqui uma imagem ilustrativa daquilo que eu falo. Se Fernando Santos jogar com 2 avançados num 4-4-2, não sei depois qual será a dinâmica, está tudo dentro da cabeça do selecionador. A dinâmica, eu não gosto de ver Ronaldo e Nani juntos, eu acho que Ronaldo e Nani são desequilibradores, são jogadores para jogar nos corredores laterais, mais Ronaldo vir de fora para dentro e Nani utilizar a sua verticalidade. Também poderá Nani fazer um movimento de fora para dentro, mas são 2 jogadores claramente que jogam nos corredores laterais. Depois temos Rafa, pode atuar ou no corredor central ou no corredor lateral. Quaresma claramente é outro jogador de corredor. Os 2 jogadores na frente com estas características de jogadores, na minha opinião, não faz muito sentido. Fazia se eles jogassem um pouco mais abertos, não como extremos, mas poderiam jogar um pouco mais abertos e então a seleção jogar com um falso 9. Portanto, nós não temos talvez o Rafa, porque o Éder, não consigo perceber a situação do Éder. Se o engenheiro optasse no 4-3-3, poderia ter levado o Éder, mas então tinha que levar outro ponta de lança. Eu acho que, na minha opinião, temos 4 laterais, defesas laterais, não faz muito sentido.
Eu acho que um jogador destro consegue fazer uma posição na esquerda, já um canhoto não consegue fazer tão bem uma posição no lado direito da defesa. Acho que Eliseu, na minha opinião, era desnecessário, mas eu acho que ficava só com 3 laterais, em vez de lá 4, ficava com 3 e levava mais um ponta-lança. Eu acho que a seleção, o último terço da seleção é muito desequilibrante no sentido de termos 2 jogadores nos corredores laterais que criam o desequilíbrio, e depois sim um ponta-lança que a seleção ainda não encontrou, ou o selecionador não encontrou, um ponta-lança capaz de fazer a diferença. Não é com Éder. Agora falo, não é com Éder, mas durante o europeu, e eu sou mais um entre milhões de portugueses, eu quero que o Éder faça golos e que a nossa seleção tenha sucesso. Mas eu trouxe-vos aqui um quadro em que eu desenhei, em que eu coloquei as imagens e a ilustrar a diferença de 3 opções em que temos o Éder, o Bruno Moreira e o Hugo Vieira. Ou seja, na minha perspectiva, tirando um dos laterais da esquerda, porque Cédric e Vieirinha e Rafael Guerreiro conseguem os 3 fazer uma boa gestão, até se calhar pode acontecer o descalabro, e até um central pode fazer o lado esquerdo, não é, acho que não é por aí. Mas eu, não gostando de um 4-3-3, e vocês vão-se aperceber que ao longo do tempo eu não gosto de 4-3-3, mas se eu tiver na minha equipa 2, 3 extremos que façam um desequilíbrio enorme, eu passo a jogar no 4-3-3 porque eu jogo em função dos jogadores que tenho e no sucesso que eu tenho que conseguir para a nossa equipa, a seleção, alcance. Com Ronaldo, Nani, Quaresma, Rafa, eu tirava um lateral e colocava mais um ponta-lança. O Éder poderia ir como segunda opção, mas claramente eu tinha que escolher mais um ponta-lança. Mas discutindo a opção do Éder, que é muito falada, neste quadro vocês podem ver que o Éder fez uma temporada em 2 clubes, um na Liga Inglesa, no Swansea City, e outro em França, no Lille. Vocês podem ver que o Éder tem 1585 minutos. Tem 29 jogos efetuados, em que 12 foi suplente. 12. 17 a titular, 12 a suplente, 6 golos. Ou seja, se o selecionador se baseia pelos números, eu não percebo esta convocatória. Se o selecionador se basear pelo o que é forma da convocação para as seleções nacionais, aí já percebo o Fernando Santos. Porquê? Porque a Federação tem uma ideologia em que todo jogador chamado aos sub-15 terá quase a 99% terá que ser convocado até aos sub-19. O lema da Federação é formar uma equipa, fazer com que os jovens jogadores estejam mais tempo juntos nas suas seleções. Vocês veem que chegam aos sub-19, há um jogador que sai, há outro jogador que entra, mas depois vocês veem o percurso da seleção sub-19, é uma seleção que já vem desde o sub-15, por muito que eles mudem de clube, que joguem pouco, são sempre chamados à seleção nacional. Ou seja, o lema é formar uma equipa desde os sub-15 aos sub-19 e fazer uma família a nível de conhecimento, não futebolístico, mas socialmente, e depois o selecionador chega a uma equipa A da seleção, faz um apuramento, aposta no Éder, o Éder é convocado, não marca golos, mas está no seio do grupo, conhece a filosofia do treinador, conhece o modelo de jogo, depois o Éder é convocado, depois na convocatória o selecionador não, porque o Éder fez a fase da qualificação, o outro jogador eu não posso convocar porque não fez a fase da qualificação. Porquê? Porquê que não pode convocar o outro? E então fiz a comparação, fui buscar Bruno Moreira num campeonato português, um campeonato realmente difícil. O Bruno Moreira consegue ter 18 golos numa equipa como o Passos Ferreira, que infelizmente não atingiu a qualificação para a Liga Europa, mas o Bruno Moreira faz 18 golos. O Bruno Moreira tem 2.598 minutos, tem 33 jogos efetuados, 29 a titular, 4 como suplente e marca 18 golos. Comparar os números do Bruno Moreira com o Éder, não há como comparar, não há. E depois temos outro caso muito falado, com o Vieira, no Estrela Vermelha, na Sérvia, fez um total de 2.329 minutos, fez 32 jogos efetuados, menos um, por exemplo, que Bruno Moreira, e já não estou a comparar com o Éder, fez 29 jogos a titular, 3 como suplente e marcou 22 gols. Eu com isto quero dizer, joga na Sérvia, o campeonato é fraco, até poderia ter marcado 11, 12 golos, não, marcou 22 golos. Querem comparar com o Éder? Não há comparação. Não podemos comparar os números do Bruno Moreira com o Hugo Vieira em relação ao Éder. E aqui sim, aqui causa uma grande indignação. Como é que um jogador como o Éder é convocado para a seleção nacional? Mas, eu como português, espero que o Éder faça muitos golos, espero que o Éder ajude a nossa seleção. Está escolhido os 23 de Fernando Santos. Na minha opinião, tirava um dos laterais e convocava outro ponta de lança. E são estes os nossos heróis, são estes que vão para a França, num grupo teoricamente fácil. E eu desejo toda a sorte do mundo para, não só para os jogadores, como para todo o staff da Federação. Façam uma boa viagem, façam
bom estágio, um ótimo estágio, e esperamos todos, portugueses, uns a ir para a França, a assistirem ao jogo no estádio ou em casa, agarrados às televisões. Força para a nossa seleção. Nossa seleção tem logo o seu primeiro jogo numa terça-feira, dia 14 de junho, às 8 menos um quarto. Portugal e Islândia vai passar na RTP, certamente na Sport TV, e desejo toda a sorte do mundo à seleção, aos jogadores, à equipa técnica, todo o staff, e espero sinceramente que a nossa seleção chegue o mais longe possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Nestas imagens mais ilustrativas, eu estou sem tempo, estou com o trabalho completamente atolado, ando de um lado para o outro. Tive agora aqui uma fuga de uma horinha para fazer o meu videozinho. Podem contar, eu quero fazer um vídeo sobre também o campeão nacional, o Benfica, e quero fazer depois, quando acabar a Taça da Liga, a final da Taça de Portugal, eu vou fazer o meu melhor 11 e explicar as minhas razões e pronto. E depois preparem-se que vem um grande europeu e podem contar comigo para algumas análises. Nunca esquecendo que eu acho que é sábado à 1 da manhã, Cruzeiro está na crista da onda com o nosso Paulo Bento. Eu vou ver o jogo à 1 da manhã para depois falar um pouco sobre o Cruzeiro. Força seleção, os portugueses estão todos com vocês, e façam um bom europeu. Subscrevam o canal, likezinho no vídeo, e muito obrigado. Para terminar, muito obrigado. Passamos os 500 inscritos, as pessoas estão a aderir, estão a gostar do meu trabalho, que isto passa somente pelo hobby, que é a forma de comunicar que eu gosto de fazer. Mais de 500 inscritos, temos mais de 200.000 visualizações, espetáculo. Portanto, continuem a subscrever, espero que gostem dos meus vídeos, e estamos aqui para falar de futebol. Um abraço, malta.